Aqui quem fala é a professora Kathleen e sejam bem-vindos a mais um Clube Faísca. Na aula passada, nós aprendemos sobre a história de um homem que tinha o melhor amigo de todos. Quem é que lembra? Ele era o melhor amigo de alguém mais importante que existe no mundo inteiro. O nome dele era Abraão. Abraão era o melhor amigo de Deus. Deus chamava Abraão de amigo. Deus conversava com Abraão. Deus amava Abraão. E Deus tinha um plano na vida de Abraão. Que plano era esse? Quem é que lembra? Deus, uma vez, chamou Abraão. Abraão, Abraão. O que foi que Deus disse? Deus disse que Abraão tinha que sair da terra que ele vivia. Quem que lembra o nome da terra? A professora falou na aula passada. Ur dos Caldeus. Isso mesmo, Ur dos Caldeus. Abraão tinha que sair da terra onde ele vivia e ele vivia muito bem lá. Ele era um homem rico, ele tinha ovelhas, ele tinha gado e ele vivia muito bem ali. Mas Deus, ele tinha um plano na vida de Abraão. E que plano era esse? Deus tinha prometido para Abraão que ele ia dar para ele uma terra que emana leite e mel, uma terra boa. E Deus um dia chamou Abraão. Será que Abraão teve medo? Será que Abraão não quis ouvir a voz de Deus? Será que Abraão escolheu não obedecer a Deus? Abraão, quando chamado, obedeceu. É isso que a Bíblia diz pra gente no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8a. Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão escolheu obedecer a Deus, porque ele sabia que Deus tinha um plano para a sua vida. E que plano era esse? Na aula de hoje, nós vamos descobrir o que aconteceu com Abraão. Quem é que gosta de aventura aqui? Eu gosto. E você? Abraão, ele partiu para uma longa viagem, uma grande aventura. Ele teve que sair da sua terra para uma terra que ele não conhecia. Ele teve que sair de Ur dos Caldeus e ir para um lugar que ele não sabia o que ele ia encontrar pela frente. Mas ele confiava em Deus, porque Deus era o quê? Era o seu amigo. E durante essa viagem, Abraão levou a sua esposa, que o nome dela era Sara, levou o seu sobrinho, que o nome dele era Ló, e juntos eles estavam indo por essa grande aventura. No meio dessa viagem, Deus fez uma promessa para Abraão. E deixa eu te perguntar, você sabe o que é uma promessa? Deixa eu tentar exemplificar para você. Sabe quando a tua mãe te promete que se você arrumar o seu quarto, ela vai te levar para tomar sorvete? Ela tá te fazendo uma promessa, não é verdade? Se você fizer isso, você vai conseguir aquilo. Certo? Uma promessa. Ou então quando ela fala, filha, eu vou te dar algo no final do mês, eu vou te dar um presente, eu vou te levar para passear, e você fica esperando até chegar ao final do mês, porque você sabe que sua mãe vai te levar para passear porque ela te fez uma promessa. Uma promessa é algo que não se pode quebrar, é algo que você precisa cumprir. E dessa mesma forma, Deus fez uma promessa para Abraão. Que promessa Deus fez para ele? Deus prometeu que ele ia ser o pai de uma grande nação. Deus disse assim, Abraão, Abraão, imaginem, crianças, você está vendo as estrelas do céu? Dá para contar as estrelas do céu? Você consegue? Sabe quando o céu está muito estrelado e tem muitas estrelas? Imaginem. Assim estava o céu naquela noite. Abraão, Abraão, olhe para as estrelas do céu. Abraão olhou e ele não conseguiu contar o tanto de estrelas que tinha ali. E Deus disse, Abraão, você está vendo as estrelas do céu? Essa será o tamanho da tua descendência. Professora, descendência? Que palavra difícil é essa? Significa que Abraão ia ter filhos, netos, bisnetos, tataranetos, ele ia ter uma grande geração. Ele ia ter muitos bisnetos até que a gente não conseguisse contar mais. A geração dele ia povoar a terra. E essa era a promessa que Deus tinha feito para ele. Que a geração dele ia ser uma geração gigante, igual às estrelas do céu, que a gente não pode contar. Deus disse ainda que ele abençoaria Abraão por onde quer que ele passasse. Que ele ia abençoar todas as pessoas que fossem boas com Abraão. E mais, que
todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa de Abraão. É uma promessa muito importante, é uma promessa muito especial. Deus, ele não pode quebrar as suas promessas, porque Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Nós mentimos às vezes, não é verdade? Porque o nosso coração ainda é cheio de pecado. E às vezes alguém faz uma promessa pra gente e não cumpre essa promessa. Mas Deus, crianças, Deus é fiel e ele sempre cumpre suas promessas. Será que ele ia cumprir essa promessa que ele fez para Abraão? Mas tinha um pequeno problema. Deus prometeu que Abraão ia ser pai de uma grande nação. Mas Abraão não podia ter filhos. Como assim? Como Abraão ia ser pai se ele não podia ser pai? A esposa de Abraão, Sara, ela era estéril. O que é estéril? É uma mulher que ela não pode ficar grávida, que ela não pode ter filhos. Ela deveria ter algum problema, alguma doença que impossibilitava ela de ter filhos. E agora, como é que Abraão ia ser pai e Sara mãe se ela era estéril, se eles não podiam ser pais? Será que Deus tinha se enganado? O que Deus ia fazer? Será que Deus não ia mais cumprir essas promessas? Abraão era amigo de Deus. Ele confiava em Deus. E Deus tinha feito uma promessa de que ele ia ser pai de uma grande nação. Que Abraão ia ser pai de quê? De uma grande nação. Mas como? A sua esposa não podia ter filhos. Mas Abraão confiou em Deus. Confiou na promessa. Que Deus, ele sempre cumpre aquilo que ele promete e aquilo que ele diz. Então, mesmo Abraão estando bem velhinho, Deus fez com que Sara conseguisse ficar grávida. E ela ficou grávida, mesmo já velhinha, mesmo já idosa, e Abraão também já idoso, eles não podiam mais ter filhos, mas Deus fez um milagre, e aquela mulher chamada Sara, que não podia ter filhos, ficou grávida. Imagina uma senhorinha grávida? Pois é, Deus faz coisas impossíveis. Ele transforma, ele faz milagres, porque ele é todo poderoso. E foi isso que ele fez na vida de Abraão. Ele tinha feito uma promessa. E mesmo que tivesse passado anos e anos e anos, Deus iria cumprir. E ele cumpriu. Abraão esperou muito tempo para que ele pudesse ter um filho. E o filho dele se chamou Isaac. Deus, criança, ele sempre cumpre as suas promessas. Ele não mente. Ele sempre cumpre o que ele diz. Sabe? Da mesma forma que Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, ele tem uma promessa pra gente. Sério, professora, Deus tem uma promessa pra mim? Sim, ele tem uma promessa pra você. Que promessa é essa? Ele prometeu que enviaria o seu filho ao mundo. O seu filho que ele tanto amava, Jesus. E ele cumpriu essa promessa. Ele enviou Jesus Cristo ao mundo como um bebezinho. Jesus nunca pecou. Jesus viveu uma vida perfeita. Ele era obediente, ele amava Deus. Ele veio cumprir uma missão. Que missão foi essa, professora? Deus veio nos salvar dos nossos pecados. A Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores. O que é isso, professora? Significa que a gente nasceu fazendo aquilo que é errado, né? De vez em quando a gente desobedece a mamãe e o papai, a gente conta uma mentira e o pecado está dentro do nosso coração. Mas Jesus veio ao mundo com o propósito de pagar o preço pelo nosso pecado. A Bíblia diz que todo pecado merece ser castigado. Mas Jesus veio ser castigado no nosso lugar. Ele veio sofrer aquilo que a gente tinha que sofrer para que a gente não pudesse mais sofrer. Ele veio pagar o preço pelo nosso pecado. E a Bíblia nos dá mais uma promessa. Deus nos dá mais uma promessa. A Bíblia diz que se nós cremos em Jesus dentro do nosso coração, Ele perdoa os nossos pecados e Ele ainda nos dá vida eterna. Como assim, professora? Significa que um dia Jesus vai voltar a esse mundo e Ele vai nos levar para morar com Ele num lugar muito especial. Esse lugar é o céu. É um lugar que não existe dor, que não existe morte, que não existe tristeza. E Ele vai nos levar para lá, para viver junto com Ele para sempre. É uma promessa que Deus está nos fazendo. Nós só precisamos acreditar. Assim como Abraão fez. Abraão acreditou em Deus. Se nós acreditarmos em Deus, Ele vai cumprir as promessas dele na nossa vida. Você já confiou no Senhor Jesus?
Se você já confia no Senhor Jesus, você pode ter paz e certeza que um dia você vai morar com Ele no céu. Que Ele vai cuidar de você e que Ele vai te amar para sempre. Mas se você ainda não conhece o Senhor Jesus, você não precisa ficar triste. Ele tem promessas para sua vida também. Você só precisa fazer algo. Você precisa confiar. Assim como Abraão confiou em Deus, você precisa confiar que Jesus pode perdoar os seus pecados e que Ele pode te dar uma vida eterna. Se você fizer assim, Ele vai vir morar dentro do seu coração. O Espírito Santo vai vir morar dentro do seu coração e Ele vai te amar para sempre. Essa é a promessa que Ele tem pra gente. Então é isso, crianças. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos sobre a vida de Abraão, sobre as promessas de Deus e nós conhecemos o filho de Abraão, que é Isaac. Na aula que vem nós vamos ver o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com seu filho Isaac. Nós vamos dar continuidade à nossa história, tá bom? E não se esqueçam, eu tô com saudade de vocês e eu não vejo a hora da gente voltar pra nossa salinha, tá bom? Beijo, até sábado.